Vamos embarcar em uma viagem pelos mistérios mais sombrios e fascinantes do Egito Antigo, uma civilização que ergueu pirâmides colossais, desafiou o tempo e acreditava que a morte não era o fim, mas apenas uma passagem. No coração dessa cultura estava um medo profundo, quase divino, o medo da morte. Não o medo do fim em si, mas o terror de não alcançar a eternidade prometida. Neste vídeo, vamos explorar o que realmente significava morrer no Egito Antigo, como os faraós se preparavam para o além, o papel dos deuses dos rituais e das maldições, e o que restou desse medo milenar nos túmulos e textos deixados por eles. Então, antes de começarmos essa jornada entre a vida e a eternidade, já deixa o seu like, se inscreve no canal e vem comigo, porque agora vamos desvendar o medo da morte no coração dos faraós. No coração do deserto egípcio, onde o sol parecia nunca se apagar, nascia uma das civilizações mais enigmáticas da história. Cercados pela vastidão dourada e pelo rio que lhes dava vida, os egípcios desenvolveram uma relação singular com a morte. Para eles, morrer não era o fim, era apenas a travessia para outra forma de existência. Mas essa travessia não era simples. Ela exigia pureza, equilíbrio e preparação. E é justamente aí que o medo se instalava. Não o medo de deixar de existir, mas o pavor de não estar pronto para enfrentar o além. A crença na vida após a morte estava enraizada em cada aspecto da vida cotidiana. O Egito era uma civilização que respirava espiritualidade. Tudo, desde a construção das casas até o modo de plantar, era guiado por uma lógica cósmica que unia o mundo terreno e o divino. Viver bem significava manter a harmonia entre esses dois mundos, e essa harmonia era representada por um conceito central: Ma'at, a ordem universal, o equilíbrio do cosmos, a verdade que sustentava o universo. Romper com Ma'at significava mergulhar no caos, um destino temido tanto em vida quanto após a morte. Os egípcios acreditavam que cada pessoa era composta por várias partes espirituais, e duas delas eram fundamentais: o Ka e o Ba. O Ka era a força vital, a energia que dava existência a um ser, quase como uma centelha divina que permanecia mesmo após a morte. O Ba, por outro lado, era a individualidade, a personalidade, a essência que podia vagar entre o mundo dos vivos e o dos mortos. Quando alguém morria, o Ka precisava ser nutrido por oferendas, enquanto o Ba precisava reencontrar o corpo para que a alma permanecesse inteira. Se essa união não acontecesse, o ser ficava condenado a uma espécie de limbo espiritual, uma existência incompleta, presa entre mundos. Esse temor da fragmentação da alma alimentava a meticulosa preparação para a morte. Cada ritual, cada amuleto, cada palavra pronunciada nos funerais era uma tentativa de garantir que o espírito não se perdesse. A morte, para o egípcio, era uma arte, e viver bem era apenas o primeiro passo para morrer corretamente. Por isso, a preocupação com o pós-vida era constante, e o medo de falhar nesse caminho era quase sagrado. O julgamento no além era o grande momento que todos temiam e esperavam. Diante do deus Osíris, senhor do submundo, a alma do morto seria pesada. O coração, considerado a sede da consciência e das emoções, era colocado em uma balança, contrabalançado pela pena de Ma'at. Se o coração fosse leve, puro, equilibrado, a alma poderia seguir para os campos de juncos, um reflexo celestial do Egito, onde a vida continuava em plenitude. Mas se o coração fosse pesado, carregado de falsidades e desequilíbrio, seria devorado por Amit, a devoradora de almas, um ser monstruoso que representava a aniquilação total. Essa era a verdadeira morte, o esquecimento, o desaparecimento, a perda da eternidade. Por isso, o medo da morte, no coração do egípcio, era, na verdade, o medo do julgamento.
O medo de ser esquecido pelos deuses, pelos familiares, pelos vivos. Esquecer era morrer duas vezes. A preservação da memória era essencial. Os nomes gravados nas tumbas, as orações deixadas nos papiros, as estátuas erguidas em templos, tudo isso era uma forma de manter o cá vivo através do tempo. Aquele cujo nome era pronunciado jamais morria por completo. Os faraós, vistos como deuses em carne e osso, sentiam esse medo de maneira ainda mais intensa. Sua existência não era apenas individual, mas cósmica. A morte de um faraó não significava apenas a perda de um governante, mas uma ameaça à própria ordem universal. Se o faraó falhasse em alcançar a eternidade, Maat seria abalada. Por isso, desde cedo, eles eram instruídos a entender a morte como parte de um dever divino. Preparar-se para o além era tão importante quanto governar o Egito. E assim, o medo da morte se tornou o combustível de uma das mais grandiosas expressões humanas, a busca pela eternidade. As pirâmides, os templos, as tumbas e os textos sagrados não eram apenas monumentos à glória dos reis, mas testemunhos do pavor de desaparecer. Cada pedra colocada, cada hieróglifo entalhado, era uma tentativa de vencer o esquecimento. No Egito, a morte não era o fim de tudo, mas a prova final da vida. Aqueles que vivessem em harmonia com Maat e mantivessem o equilíbrio do universo teriam sua recompensa eterna. Já os que se deixassem consumir pelo caos, pela desordem e pela injustiça, veriam seu nome e sua alma apagados para sempre. E esse apagamento, esse vazio, era o que realmente aterrorizava os corações, inclusive o dos faraós. Ao entender isso, percebemos que o medo da morte, no Egito Antigo, era na verdade um medo profundamente humano. O medo de não deixar marcas, de ser esquecido, de perder o direito à continuidade. Era o reflexo mais puro da nossa busca por sentido e, talvez, por imortalidade. No silêncio das tumbas e no brilho dourado das areias, o Egito nos lembra de algo que atravessa milênios. Não tememos o fim, tememos o esquecimento. E é essa angústia que deu forma a uma civilização inteira, construída não apenas para viver, mas para nunca deixar de existir. Ser faraó no Egito Antigo não era apenas governar um povo, era sustentar o próprio equilíbrio do universo. O faraó era a ponte viva entre os deuses e os homens, o guardião da ordem cósmica representada por Maat. Sua vida e sua morte tinham consequências não apenas terrenas, mas espirituais. A prosperidade das colheitas, a inundação do Nilo, a harmonia do cosmos, tudo dependia de sua capacidade de manter essa ligação entre o divino e o humano. Por isso, o medo da morte para um faraó era muito mais do que um temor pessoal. Era o medo de que o universo caísse no caos. Desde o nascimento, os faraós eram preparados para carregar esse fardo sagrado. Educados nos templos, cercados de sacerdotes e astrônomos, aprendiam que cada gesto, cada decisão e até cada palavra tinha um reflexo espiritual. A morte não era vista como uma derrota, mas como uma transição para um novo papel, o de Deus eterno, protetor do Egito no além. Ainda assim, esse caminho estava cheio de riscos. Se falhassem em garantir sua imortalidade, se os rituais fossem mal executados ou se sua memória fosse apagada, o caos tomaria o lugar da ordem. Essa responsabilidade moldou a própria estrutura do poder egípcio. Governar bem significava preparar-se bem para morrer. As tumbas, as pirâmides e os templos não eram apenas demonstrações de riqueza ou vaidade, mas instrumentos espirituais para assegurar a eternidade do faraó. O Egito foi, em muitos sentidos, uma civilização construída em torno da morte, mas de uma morte sagrada, planejada e ritualizada. As pirâmides, símbolos eternos dessa civilização, nasceram desse medo e dessa esperança.
Cada bloco de pedra, erguido com precisão milimétrica, era parte de um gigantesco ritual de imortalidade. A pirâmide não era apenas uma tumba, mas uma escada para o céu, um meio pelo qual o faraó ascendia ao reino dos deuses. O formato triangular simbolizava a ligação entre a terra e o firmamento, entre o homem e o divino. Em seu interior, passagens secretas e câmaras ocultas guardavam não apenas o corpo do rei, mas também o seu Ka, o seu Ba e o reflexo de sua glória eterna. No entanto, o processo de construção de uma pirâmide era também uma forma de combate contra o tempo. Levaria décadas, às vezes toda uma vida, para erguer uma delas. O faraó, ao ordenar sua construção, começava a preparar sua morte ainda jovem. Cada pedra colocada era uma afirmação de fé e também de medo. Medo de não deixar uma morada digna para o espírito, medo de não alcançar o além. Com o passar dos séculos, as pirâmides deram lugar a tumbas escavadas nas rochas, como as do Vale dos Reis. Mas o propósito permanecia o mesmo: garantir que o faraó sobrevivesse à morte. As paredes dessas tumbas eram cobertas por hieróglifos que narravam passagens do livro dos mortos e encantamentos que orientariam o espírito na escuridão do submundo. Havia mapas celestiais, fórmulas mágicas e instruções precisas para que o rei encontrasse o caminho até os deuses. Era um manual para a eternidade, feito de símbolos e medos. Cada objeto colocado ao lado do corpo do faraó tinha uma função específica: amuletos de proteção, estátuas de servos, armas, alimentos, perfumes e até barcos em miniatura. Tudo servia para que ele pudesse reconstruir a vida após a morte. Nada era deixado ao acaso. Acreditava-se que até um pequeno erro no ritual poderia condenar o rei à perda de sua alma. E assim, a obsessão com a perfeição funerária cresceu ao ponto de envolver milhares de trabalhadores, sacerdotes e artesãos, todos movidos por um propósito que misturava devoção, obediência e temor. O faraó também precisava ser lembrado. O nome gravado nas paredes, repetido em orações e entalhado em templos, era a âncora da imortalidade. Um faraó esquecido era um faraó morto 2 vezes. Por isso, suas imagens eram multiplicadas em estátuas colossais, relevos e monumentos espalhados por todo o Egito. Cada representação era um ato de resistência contra o esquecimento, uma tentativa de fixar sua presença para além do tempo. Mas havia um paradoxo cruel nesse poder divino. Quanto maior a glória, maior o medo de perdê-la. O faraó, que se via como um deus, também era humano, e no silêncio das câmaras funerárias, mesmo os mais poderosos sentiam o peso da eternidade. A morte não podia ser evitada, apenas adiada. E se o corpo apodrecesse, se a tumba fosse saqueada, se os rituais fossem esquecidos, todo o esforço seria em vão. O destino do faraó dependeria então não apenas de sua fé, mas da fidelidade dos vivos. Por isso, os faraós investiam tanto na manutenção dos templos e dos sacerdotes. Manter viva a religião era manter viva sua própria alma. O culto ao faraó não terminava com sua morte. Ele continuava em cerimônias, oferendas e cânticos que alimentavam seu Ka e garantiam sua presença eterna no mundo dos deuses. Era uma relação de troca. O faraó protegia o Egito do além. E o Egito, em retribuição, o mantinha vivo pela memória e pela devoção. No fim, o medo da morte no coração dos faraós era o mesmo medo que movia toda a civilização. O medo de perder a conexão com o divino. O faraó representava a face mais grandiosa desse medo, transformando-o em pedra, em arte, em ritual. E enquanto o tempo desgasta tudo o que é terreno, as pirâmides ainda se erguem, silenciosas e imponentes, como testemunhas eternas do esforço humano de vencer o esquecimento. O Egito acreditava que enquanto o nome de um faraó fosse pronunciado, ele jamais morreria. E talvez por isso,
Milhares de anos depois, ainda falamos deles, e o medo que os movia continua vivo, ecoando através das areias e das eras. No Egito Antigo, o corpo não era apenas uma morada temporária, ele era o templo da eternidade. Para que a alma sobrevivesse após a morte, o corpo precisava permanecer intacto, preservado em cada detalhe. O corpo físico era o ponto de reencontro entre o Ka e o Ba, e sua decomposição representava o risco maior que um espírito poderia enfrentar: o desaparecimento completo. Por isso, a mumificação não era apenas um ritual funerário, mas uma cerimônia sagrada, uma tentativa humana de imitar a eternidade dos deuses. Os egípcios acreditavam que após a morte, o espírito do faraó iniciava uma longa jornada rumo ao julgamento de Osíris. Mas para que essa jornada tivesse sucesso, o corpo precisava permanecer reconhecível. A destruição do corpo significava a perda da identidade espiritual. Assim, cada etapa da mumificação era guiada por rituais complexos, cânticos e gestos repetidos com precisão quase divina. Não havia espaço para erro. Um corte feito no lugar errado, um amuleto posicionado incorretamente, qualquer detalhe poderia condenar o faraó à desintegração eterna. O processo começava logo após a morte, quando os sacerdotes, cobertos de linho branco, invocavam Anubis, o deus dos embalsamadores. Era ele quem guiava as mãos humanas durante a transformação do corpo em um receptáculo sagrado. O primeiro passo era a purificação. O corpo era lavado com água do Nilo e ungido com óleos perfumados. Em seguida, iniciava-se o procedimento mais temido e reverenciado, a retirada dos órgãos internos. O cérebro, considerado inútil, era extraído através do nariz com instrumentos longos e finos. O coração, porém, era mantido dentro do corpo, pois acreditava-se que ele seria julgado na balança de Osíris. Os demais órgãos, fígado, pulmões, estômago e intestinos, eram cuidadosamente colocados em vasos chamados canópicos, cada um protegido por um dos 4 filhos de Horus. Havia o gavião Quebersenuef, o babuíno Hapi, o chacal Duamutef e o homem Imseti. Esses deuses guardiões simbolizavam a proteção do corpo contra a corrupção e o esquecimento. Depois da remoção dos órgãos, o corpo era coberto por natrão, um tipo de sal natural do deserto egípcio que o desidratava lentamente ao longo de 40 dias. O cheiro da morte se misturava ao das resinas e essências, e o silêncio das câmaras funerárias era preenchido por orações. Cada gesto tinha um significado. Quando o corpo era limpo e seco, os sacerdotes o envolviam em camadas e mais camadas de linho, pronunciando fórmulas mágicas entre cada volta do tecido. Em meio às faixas eram colocados amuletos: o olho de Horus, o escaravelho do coração, o nó de Ísis, cada um com uma função específica, como proteger o corpo, dar força à alma ou iluminar o caminho no submundo. Ao final, a múmia recebia uma máscara, geralmente feita de ouro, que representava o rosto idealizado do faraó. Essa máscara não era um simples ornamento, era o símbolo da identidade eterna, a imagem que os deuses reconheceriam no além. Diante dela, os sacerdotes realizavam o ritual da abertura da boca, uma cerimônia de extrema importância. Com um instrumento em forma de gancho, tocavam os lábios da múmia e recitavam encantamentos para devolver-lhe os sentidos: visão, audição, respiração e fala, garantindo que o faraó pudesse viver novamente no outro mundo. Cada detalhe, cada oração, cada oferenda era uma defesa contra o medo da desintegração. A mumificação era uma forma de desafiar a própria natureza. Enquanto os corpos comuns retornavam à poeira, o corpo do faraó permanecia, resistindo ao tempo como uma âncora para sua alma. Era uma tentativa de manter o equilíbrio entre o que é terreno e o que é divino,
uma forma de dizer que a morte não tinha a última palavra. Dentro das tumbas, nada era deixado ao acaso. Cada objeto tinha um propósito sagrado. Havia estátuas de servos chamadas shabtis, que trabalhariam pelo faraó na vida após a morte, jarros de vinho e cestos de grãos para alimentá-lo, armas e joias para protegê-lo e lembrá-lo de sua glória, papiros e inscrições que continham os encantamentos necessários para atravessar as regiões do além. O faraó não partia sozinho. Partia acompanhado de tudo que simbolizava sua vida, sua força e sua fé. Mas havia um medo que nem todo ouro podia afastar: o medo do erro. Os rituais precisavam ser executados com precisão absoluta. Um sacerdote que pronunciasse uma palavra errada poderia colocar tudo a perder. Um amuleto mal colocado podia enfraquecer a alma. O Egito acreditava que o universo era mantido por um delicado equilíbrio, e qualquer falha, por menor que fosse, poderia abrir brechas para o caos. Por isso, os embalsamadores eram mais do que simples artesãos, eram guardiões da eternidade. A morte do faraó mobilizava o reino inteiro. Os templos se enchiam de fumaça e cânticos, os sacerdotes vestiam suas melhores túnicas e os artesãos passavam meses, às vezes anos, finalizando os detalhes da tumba. Era um evento cósmico, uma transição que envolvia deuses, homens e espíritos. E enquanto o corpo era preparado, o medo pairava sobre todos. O medo de que algo desse errado, de que o faraó não fosse reconhecido no além, de que a ordem de Maat se rompesse. A mumificação, portanto, não era apenas um ritual técnico. Era um ato de fé diante da incerteza. Cada camada de linho, cada palavra pronunciada, era um escudo contra o esquecimento. E quando a tumba finalmente era selada, o Egito inteiro respirava em reverência. O corpo do faraó repousava imutável no ventre da terra, guardando o segredo da eternidade. Mas sob o silêncio das pedras e o perfume das resinas, permanecia o mesmo sentimento que movia toda aquela grandiosidade: o medo. O medo de que, mesmo com todos os rituais, o faraó não fosse lembrado, de que o tempo corroesse sua imagem, de que sua alma se perdesse na escuridão. Era o medo mais profundo e mais humano, o medo de desaparecer. E assim, o Egito, em sua busca pela imortalidade, acabou nos deixando o testemunho mais poderoso de sua fragilidade. Corpos que resistem há milênios, dormindo sob as areias, como promessas de uma eternidade conquistada à custa do medo e da fé. Quando o corpo do faraó finalmente repousava em sua tumba, envolto em linho e protegido por amuletos, sua verdadeira jornada apenas começava. A morte, para os egípcios, não era um ponto final, mas o início de uma travessia perigosa. O além não era um descanso sereno, era um labirinto cheio de provações, de deuses vigilantes e monstros famintos. Para enfrentá-lo, o faraó precisava de um mapa, um guia sagrado que mostrasse cada caminho, cada armadilha e cada senha divina. Esse guia era o Livro dos Mortos, ou, como os egípcios o chamavam, o livro para sair ao dia. Mais do que um conjunto de textos religiosos, o Livro dos Mortos era o reflexo mais profundo do medo e da esperança humanos. Ele reunia encantamentos, fórmulas mágicas e instruções detalhadas que ensinavam o espírito a navegar pelo submundo, o Duat, até alcançar o julgamento final diante de Osíris, o deus da ressurreição. Cada página era um escudo contra o esquecimento e o caos. O faraó não podia se dar ao luxo de errar. Um passo em falso significava perder a eternidade. No Duat, o faraó enfrentava uma série de testes, cada um representando um obstáculo espiritual. Ele precisava passar por portões guardados por divindades que exigiam senhas secretas, recitar encantamentos para afastar serpentes flamejantes, atravessar lagos de fogo e confrontar criaturas que se alimentavam de almas perdidas.
Esses perigos não eram apenas físicos, simbolizavam as tentações, os pecados e as falhas que poderiam corromper o coração humano. A jornada era uma purificação, uma forma de provar que o faraó era digno de viver entre os deuses. O momento mais temido de todos era o julgamento do coração, uma cena que se tornaria um dos símbolos mais poderosos da espiritualidade egípcia. Diante do trono de Osíris, o faraó se apresentava acompanhado por Anubis, o deus de cabeça de chacal, e por Thoth, o escriba divino. No centro, uma balança sagrada esperava. De um lado, o coração do faraó, sede da consciência, das emoções e da verdade. Do outro, a pena de Maat, símbolo da ordem e da justiça universal. O silêncio do além era absoluto. Se o coração fosse leve, puro, equilibrado, o faraó seria declarado justo e receberia o direito de viver eternamente nos campos de juncos, uma versão perfeita do Egito, onde o sol nunca se punha e a abundância era infinita. Mas, se o coração fosse pesado, carregado de mentiras e desequilíbrio, ele seria entregue a Amit, a devoradora de almas. Amit era uma criatura aterradora, formada pelas partes dos animais mais temidos, cabeça de crocodilo, corpo de leão e patas de hipopótamo. Ela simbolizava o destino final daqueles que falhavam, a aniquilação total, nem castigo, nem inferno, apenas o esquecimento absoluto. Ser devorado por Amit era desaparecer para sempre, ter o nome apagado e o espírito desfeito. Era a morte mais temida pelos egípcios, pior do que qualquer sofrimento físico, a morte da memória. Os encantamentos do Livro dos Mortos preparavam o faraó para esse julgamento. Um dos textos mais famosos era a Confissão Negativa, uma série de declarações que o espírito deveria pronunciar diante dos 42 deuses juízes. Não cometi pecado, não matei, não roubei, não profanei oferendas aos deuses, não menti. Cada frase era uma tentativa de provar sua pureza, uma defesa contra o peso do coração. Essas palavras não eram apenas orações, eram um espelho moral, uma forma de medir a própria humanidade diante da eternidade. O faraó, mesmo sendo considerado divino, não estava isento de medo. Ele sabia que o julgamento seria implacável. Nenhum poder terreno, nenhuma riqueza, nenhum exército poderia protegê-lo diante da balança de Maat. Ali, todos eram iguais. E essa igualdade diante da verdade era, para os egípcios, o maior dos temores e também a maior das esperanças. O Livro dos Mortos era, portanto, mais do que um guia de viagem espiritual. Era uma representação da própria alma egípcia. Ele mostrava que a eternidade não era um direito automático, mas uma conquista. O faraó precisava provar que havia vivido de acordo com Maat, que havia mantido a ordem no mundo e a justiça no coração. A espiritualidade egípcia estava profundamente ligada à ideia de responsabilidade. Quem desequilibrava o universo com suas ações pagava o preço no além. Os escribas e sacerdotes que escreviam esses textos trabalhavam com um respeito quase sagrado. Cada hieróglifo era desenhado com a certeza de que as palavras possuíam poder real. No Egito, escrever era um ato mágico. As palavras não apenas descreviam o mundo, elas o criavam. Por isso, o Livro dos Mortos era uma ferramenta viva, capaz de abrir caminhos e afastar perigos no outro lado da existência. Esses textos, muitas vezes pintados nas paredes das tumbas ou escritos em papiros colocados ao lado do corpo, eram uma espécie de amuleto literário. Eram a voz do faraó, ecoando no submundo, guiando-o pelas trevas. E, de certa forma, eram também a expressão mais profunda do medo humano, a necessidade de controlar o desconhecido, de transformar o mistério da morte em um roteiro compreensível. O faraó, mesmo cercado por ouro e glória, enfrentava o mesmo dilema de qualquer homem: o medo de ser esquecido, de ser julgado e encontrado em falta.
O livro dos mortos não prometia salvação automática. Ele oferecia conhecimento e, com ele, a esperança de vencer o esquecimento. No fim, a travessia pelo Duat não era apenas uma jornada através do além, mas um espelho da alma. O faraó precisava enfrentar a si mesmo, olhar para o peso de suas ações, para o reflexo de seu próprio coração. E é nessa luta silenciosa, entre a culpa e o perdão, entre o medo e a fé, que o Egito nos revela seu maior ensinamento. A imortalidade não está apenas em viver para sempre, mas em viver de forma justa, de modo que o nome e o coração permaneçam leves diante dos deuses e do tempo. Mesmo cercados por ouro, templos e legiões de servos, os faraós do Egito jamais conseguiram escapar do mais profundo dos temores: o medo de serem esquecidos. Nenhum monumento, por mais grandioso, garantia a vitória sobre o tempo. Nenhuma tumba, por mais bem guardada, assegurava o repouso eterno. O Egito, em toda sua glória, ergueu uma civilização inteira para lutar contra o esquecimento, e ainda assim o esquecimento venceu muitos de seus reis. A imortalidade para os egípcios não era apenas uma questão espiritual, mas também uma questão de lembrança. Viver eternamente significava ser lembrado, ter o nome pronunciado, a imagem preservada e as oferendas mantidas. O nome, o Ren, era uma das partes mais importantes do ser humano. Quando alguém o pronunciava, era como se o espírito revivesse, ainda que por um instante. Por isso, apagar o nome de um faraó era o castigo mais terrível, a verdadeira condenação à segunda morte. E foi exatamente esse destino que muitos faraós enfrentaram. Ao longo dos séculos, a política, as revoltas e as mudanças religiosas transformaram o Egito num campo de batalhas pela memória. Reis eram venerados como deuses em um momento e amaldiçoados no seguinte. As tumbas eram saqueadas, os monumentos destruídos e os nomes riscados das paredes como se jamais tivessem existido. A eternidade, tão cuidadosamente construída, se desintegrava diante da fragilidade humana. Poucos exemplos são tão simbólicos quanto o de Akhenaton, o faraó herege. Ele ousou desafiar séculos de tradição ao abolir o politeísmo e instaurar o culto ao deus único Aton, o disco solar. Em seu reinado, mandou apagar o nome de outros deuses. Destruiu templos e mudou a capital para uma nova cidade, Akhetaton, erguida em homenagem à sua divindade. Mas sua revolução espiritual não sobreviveu à sua morte. Assim que partiu deste mundo, seus sucessores trataram de apagar cada vestígio de sua existência. Seu nome foi raspado dos muros, suas estátuas foram quebradas e sua cidade abandonada ao deserto. Akhenaton, que buscou aproximar-se do divino e reinventar a eternidade, acabou condenado ao destino que mais temia: o esquecimento. Por séculos, seu nome desapareceu da história e apenas fragmentos dispersos o mantiveram vivo na poeira do tempo. Ele foi literalmente apagado da memória do Egito, e esse apagamento era, para sua alma, uma sentença pior do que a morte física. Mas a ironia do tempo é implacável. Aqueles que tentaram apagar a memória de Akhenaton não conseguiram impedir que, milhares de anos depois, ele fosse redescoberto. Sua figura ressurgiu dos escombros como um fantasma da eternidade, lembrando que até o esquecimento tem limites. Ainda assim, o episódio revelou algo profundo. Nem mesmo os faraós, considerados deuses, estavam imunes ao medo de desaparecer. Outro nome que ecoa como símbolo dessa luta contra o esquecimento é o de Tutankhamon. Diferente de Akhenaton, ele não buscou mudar o mundo, apenas restaurar o que havia sido perdido. Subiu ao trono ainda criança e reinou por pouco tempo, morrendo aos 19 anos. Sua tumba, pequena e modesta em comparação às de outros faraós, parecia destinada ao anonimato. E, de fato, o Egito o esqueceu. Durante mais de 3.000 anos, seu nome permaneceu em silêncio,
até que, em 1922, o arqueólogo Howard Carter descobriu sua sepultura quase intacta no Vale dos Reis. O encontro com Tutankhamon foi um acontecimento que marcou a história moderna. De repente, o mundo inteiro olhou novamente para um jovem faraó que havia sido esquecido por séculos. Sua máscara dourada, seus tesouros, sua múmia, tudo despertou um fascínio que ultrapassou o tempo. O faraó que havia desaparecido na escuridão foi lembrado novamente, alcançando a imortalidade que o Egito sempre sonhou. Mas sua redescoberta trouxe também o renascimento de uma antiga crença, a maldição dos faraós. Os rumores diziam que qualquer um que profanasse uma tumba sagrada seria atingido pela ira dos deuses. Após a abertura da tumba de Tutankhamon, a morte súbita de alguns membros da expedição reacendeu esse medo. Era como se as antigas maldições, escritas nas paredes das tumbas, ainda tivessem poder. A morte virá sobre asas ligeiras para aquele que perturbar o sono do faraó, dizia uma inscrição. A lenda se espalhou, e o medo ancestral do Egito voltou a assombrar o mundo moderno. Por trás das histórias de maldição, havia algo mais profundo. A sensação de que tocar o que pertence ao eterno é desafiar o próprio tempo. As tumbas não eram apenas sepulturas, mas portais sagrados. Profaná-las significava romper o pacto entre o mundo dos vivos e o dos mortos, e, de certo modo, reabrir as feridas do esquecimento. Os egípcios acreditavam que, se o corpo fosse destruído ou a tumba violada, a alma ficaria perdida, sem rumo, incapaz de encontrar descanso. Por isso, o medo da profanação era quase tão grande quanto o medo do julgamento divino. A eternidade precisava ser guardada com silêncio, respeito e segredo. Mas a própria grandeza dos faraós atraía o perigo. As riquezas que deviam garantir a imortalidade acabavam sendo a causa de sua violação. Com o passar dos milênios, o deserto engoliu palácios, templos e cidades inteiras. O vento apagou nomes, a areia cobriu memórias. O Egito, tão obcecado pela eternidade, acabou se tornando um vasto cemitério de histórias perdidas. Mas, paradoxalmente, foi justamente esse silêncio que preservou o mistério e a fascinação que ainda sentimos por ele. A tentativa dos faraós de escapar do esquecimento nos revela o oposto do que eles queriam esconder: a fragilidade humana. Quanto mais buscavam a eternidade, mais deixavam claro o medo que sentiam do fim. E, de alguma forma, esse medo os tornou imortais. Cada nome relembrado, cada múmia estudada, cada tumba redescoberta é uma vitória tardia sobre o esquecimento. O Egito nos ensinou que o verdadeiro poder não está em ouro ou em pedra, mas na lembrança. Que viver para sempre é ser lembrado, mesmo que por um sussurro perdido no tempo. E ao falarmos hoje de Akenaton, Tutankhamon, Ramsés ou Cleópatra, perpetuamos aquilo que mais desejavam: existir além da morte. O tempo passou, e as areias do deserto continuaram seu lento trabalho de apagar rastros. As pirâmides perderam o brilho original, as tumbas foram saqueadas, e o Egito antigo se transformou em ruínas e mistério. Mas, de alguma forma, o medo que pulsava no coração dos faraós sobreviveu. Ainda o sentimos, em menor escala, com outras palavras, mas com o mesmo peso invisível. O medo de desaparecer, de ser esquecido, de não deixar marca alguma no mundo. O medo da morte continua sendo o mesmo, milênios depois, apenas revestido de novas formas. A busca pela eternidade nunca terminou. Hoje, ela está nas nossas tentativas de registrar tudo, nas fotos, nas redes sociais, nos monumentos que erguemos com tecnologia em vez de pedra. Queremos ser lembrados, mesmo que por instantes. Deixamos rastros digitais, biografias, memórias, como se estivéssemos escrevendo nosso próprio livro dos mortos moderno, acreditando que o registro nos protegerá do esquecimento.
O desejo de permanecer é a herança mais antiga que o Egito nos deixou. O medo que movia os faraós não era um medo qualquer. Era o medo do vazio, da perda de identidade. Eles acreditavam que viver sem ser lembrado era o mesmo que nunca ter existido. E, de certa forma, não estamos tão distantes dessa visão. Mudaram os templos, mudaram os deuses, mas a necessidade de significar algo diante do tempo continua sendo uma das forças mais poderosas que movem a humanidade. A arqueologia, ao redescobrir o Egito, não apenas revelou múmias e tesouros. Revelou também espelhos. Cada sarcófago aberto, cada hieróglifo decifrado é um reflexo da nossa própria curiosidade sobre o que vem depois. As pirâmides, que antes guardavam corpos divinizados, hoje guardam perguntas. Olhamos para elas e vemos mais do que pedras milenares. Vemos o eco de uma humanidade que tentou vencer o inevitável. Há algo profundamente humano na contradição dos faraós. Quanto mais tentavam afirmar sua divindade, mais mostravam o medo que os fazia humanos. O ouro, as estátuas, os templos, tudo era uma forma de esconder o terror do esquecimento. E ainda assim, foi justamente esse medo que os imortalizou. Não porque conseguiram enganar a morte, mas porque transformaram o medo em obra, em arte, em legado. Quando olhamos para uma múmia cuidadosamente preservada, para uma inscrição em hieróglifo ou para uma pirâmide erguida há milhares de anos, não vemos apenas restos de um passado distante. Vemos uma conversa silenciosa entre o homem e o tempo. Cada faraó que viveu e morreu no Egito deixou uma mensagem escondida nas pedras. Eu existi, não me esqueçam. E ao lembrarmos deles, cumprimos o desejo que atravessou milênios. O mesmo desejo que nos habita até hoje. O medo da morte, no fundo, é o medo de não ter significado. Os egípcios acreditavam que a vida verdadeira só começava quando o nome era lembrado e o coração permanecia leve diante dos deuses. Talvez o segredo da eternidade não estivesse nas pirâmides nem nos rituais, mas nesse equilíbrio entre memória e essência, entre ser lembrado e ter vivido com propósito. Vivemos em um tempo em que buscamos prolongar a vida a qualquer custo. Inventamos máquinas, criamos medicamentos, projetamos viagens espaciais, sonhamos com a imortalidade biológica. Mas quanto mais tentamos afastar a morte, mais nos aproximamos da mesma angústia que movia os antigos egípcios. Ainda temos medo de deixar o palco antes que o público nos esqueça. E talvez seja essa a lição mais profunda que o Egito deixou. A eternidade não é um lugar, é um efeito, é aquilo que deixamos no mundo quando já não estamos mais aqui. É a lembrança, a história, o impacto que nossas ações têm sobre os outros. Os faraós tentaram conquistá-la através de pedra e ouro. Nós a buscamos através da arte, do amor, das ideias. No fim, a forma muda, mas o desejo é o mesmo, existir além da própria existência. O Egito nos mostra que o medo da morte não é fraqueza, é a força que nos empurra a criar. Foi o medo que ergueu pirâmides, inspirou orações e deu sentido à passagem do tempo. E é o mesmo medo que ainda nos faz escrever, construir, amar e buscar algo maior do que nós mesmos. Talvez a verdadeira imortalidade não esteja em nunca morrer, mas em ser lembrado com ternura, em deixar algo que continue a falar quando nossa voz se calar. Assim como os faraós, também nós queremos que nosso nome sobreviva ao tempo, ainda que apenas como um sussurro. As pirâmides permanecem de pé, desafiando o deserto, como testemunhas silenciosas de uma civilização que sonhou com o impossível. E quando olhamos para elas, ao pôr do sol, sentimos algo que os egípcios conheciam bem, a certeza de que o tempo é imenso, mas a lembrança é mais forte. Porque enquanto alguém pronunciar um nome, a morte nunca será completa. O Egito nos ensinou que a eternidade é uma conversa, e nós somos a continuação dela.